Elizabeth, eu dei tudo para o seu irmão. Por um momento, achei que tinha escutado errado. Aquelas palavras pareciam coisa de um pesadelo, mas não eram de outra pessoa, eram meus. Segurei o celular com força quando senti a dor da traição. A voz do meu pai era firme, quase fria, como se ele não estivesse destruindo tudo que eu ajudei a construir. Como se os últimos 18 anos não tivessem valido nada. Engoli o choro. Olhei pela janela do meu escritório, mas a vista ficou embaçada enquanto minha cabeça girava. A empresa que construímos juntos, aquela pela qual abri mão de tudo, não era mais minha. Durante anos, eu achei que era o coração da Wilson Enterprises, que meu pai me via como sócia, como sua sucessora. Mas eu estava enganada. Obrigada por avisar, falei com a voz calma, sem emoção. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio. Acho que esperava que eu gritasse, chorasse, implorasse. Mas não dei nada disso a ele. Elizabeth, eu sei que isso parece injusto, ele começou, mas eu desliguei. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. A dor da traição dele era mais forte do que tudo que já enfrentei. Mas aí, algo mudou. Respirei fundo, devagar. O fogo dentro de mim ainda estava aceso. Ele achou que isso era o fim, mas estava muito enganado. A Wilson Enterprises não era só uma empresa. Era o nosso sonho. E eu estava lá desde o começo. Com 17 anos, entrei oficialmente na empresa. Enquanto meu pai tinha a visão, eu trazia a organização. Criei os planos de crescimento, salvei a empresa de crises várias vezes, transformei ideias em sucesso. Mas, de um tempo pra cá, tudo mudou. Meu pai começou a me deixar de fora. Reuniões importantes aconteceram sem mim. Os relatórios pararam de chegar até minha mesa. As decisões estavam sendo tomadas em segredo, com Ryan, o queridinho, o filho de ouro. Enquanto eu passei 18 anos construindo essa empresa, Ryan estava viajando pelo mundo, gastando o dinheiro do fundo como se fosse infinito. Ele nunca ligou para Wilson Enterprises e nunca trabalhou lá. Mesmo assim, meu pai escolheu ele em vez de mim. Olhando agora, eu devia ter percebido. Papéis sumindo, conversas escondidas com advogados, Ryan de repente interessado pela empresa. Eu estava ocupada demais cuidando de tudo, e não vi que estavam puxando meu tapete. Agora, eles acham que venceram. Que acabou. Fiquei olhando para minha mesa de mogno, batendo os dedos nela, mas minha mente já estava trabalhando. Pensando em contratos, lembrando de detalhes legais, revendo planos de emergência. O que eles não sabem é que eu nunca joguei esse jogo no escuro. Abri a gaveta e peguei um caderno preto. Ali estavam os registros de verdade, não os oficiais. Era tudo privado, pessoal e poderoso. Cada dívida escondida, cada acordo por fora que meu pai fez, estava tudo lá. Se ele achou que podia me apagar, me tirar como se eu fosse nada, então ele realmente não sabia com quem estava lidando. Essa empresa foi construída com o meu sacrifício. Eu conheço cada fraqueza da empresa, cada ponto que pode ser pressionado. E ainda não acabei. Eu não ia deixar que eles ganhassem. Me encostei na cadeira e olhei para o horizonte da cidade. Foi aí que meu pai cometeu o segundo erro, ele achou que eu ia desmoronar. Mas não era isso que estava acontecendo. Eu não estava sofrendo. Eu estava me preparando para lutar. Dei uma última olhada no meu celular, me levantei e ajeitei as mangas do blazer. Isso aqui não era o fim. Era o começo. Saí mais cedo do escritório. Não porque eu estivesse cansada ou de coração partido. Mas porque eu precisava de espaço para pensar. Lá no fundo, eu já imaginava que isso podia acontecer. Só não queria acreditar. Fui dirigindo em silêncio. Segurei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. As ruas de San Antônio passaram rápido, tudo embaçado. Uma cidade onde investi anos de trabalho duro, agora parecia estranha, fria, como se também tivesse virado as costas para mim. Quando cheguei em casa, desliguei o carro e fiquei um tempo parada, sem dizer nada. A casa estava vazia. Porque eu nunca deixei espaço para mais nada. Sem família, sem amigos, sem pausas.
Enquanto todo mundo da minha idade estava construindo uma vida, eu estava construindo a Wilson Enterprises. E agora ele tinha me deixado para trás. Ou pelo menos era isso que queriam que eu acreditasse. Entrei, joguei as chaves no balcão e fui direto pro meu escritório. As prateleiras estavam cheias de livros sobre negócios, liderança, estratégia. Coisas que eu estudei, vivi, respirei por anos. Mas naquela noite, tudo aquilo parecia sem sentido. Fui direto para a única coisa que nunca me decepcionou, meu caderno. Abri e comecei a ler as páginas cheias de anotações dos últimos anos. Acordos escondidos, pagamentos por fora, contas secretas. Tudo aquilo que meu pai achou que eu não tinha percebido. Mas eu percebi. Sempre percebi. Porque, se ele me ensinou alguma coisa, foi isso. O poder não é de quem tem o maior império. É de quem sabe como desmontar tudo. Lembrei da minha infância. Das histórias que ele contava sobre trabalho duro, sobre merecer o próprio lugar, sobre ser leal. Mas na hora que importava, ele entregou tudo pro Ryan. Ryan, que nunca moveu um dedo por essa empresa. Que nunca se importou com nada disso. Agora não era só uma questão de negócios. Era sobre respeito. E ele cometeu um erro grave, ele me subestimou. Peguei o celular e fui direto na minha lista de contatos. Um nome chamou minha atenção, Benjamin Johnson. O amigo mais antigo do meu pai. Um homem que sempre acreditou mais em mim do que o próprio pai acreditou. Foi ele que ajudou a financiar a Wilson Enterprises quando tudo ainda era só um rabisco no guardanapo. Toquei em ligar. Elizabeth, ele atendeu quase na hora. A voz era amigável, mas com um certo cuidado. Já faz um tempo. Preciso falar com você, falei direto. É sobre o meu pai. Houve um silêncio, depois um suspiro. Imaginei que algo estava acontecendo. Me encontra no clube em 1 hora. Peguei minhas chaves. Se meu pai mudou as regras do jogo, eu também ia mudar. O clube ainda era o mesmo, cheio de gente rica, histórias velhas e poder antigo. Benjamin estava lá no fundo, com um copo de uísque na mão, me olhando com aquele olhar sério e observador. Então, ele disse, girando o copo, me conta tudo. Eu não segurei. Contei tudo para ele. O telefonema, a traição, como meu pai deu tudo pro Ryan, alguém que não merecia nem metade daquilo. Benjamin foi ouvindo com calma, balançando a cabeça de leve de vez em quando. A cara dele não mudou muito, mas eu conhecia bem o suficiente para saber o que aquilo queria dizer, ele estava pensando. Calculando. Assim como eu. E o que você quer de mim? Ele perguntou, direto. Me inclinei para frente, encarei ele nos olhos e falei. Quero construir algo melhor. E quero que meu pai e o Ryan sintam o que perderam. Benjamin ficou me olhando em silêncio e, de repente, deu uma risada baixa. Seu pai sempre disse que você tinha o meu lado frio. Então você sabe que eu não vou perder, respondi. Ele assentiu devagar. Tudo bem, Elizabeth. Me conta seu plano. Soltei o ar com força. O fogo dentro de mim parecia ainda mais forte. Meu pai tirou tudo de mim, mas agora era minha vez de pegar tudo de volta. Benjamin se encostou na cadeira, com aquele olhar afiado e calculista. O mesmo que ele usava quando analisava negócios arriscados. Aquilo não era dúvida. Era estratégia. Você sabe, ele disse, girando o gelo no copo, seu pai chamaria isso de traição. Soltei uma risada seca. Engraçado, eu achei que traição era tirar a própria filha da empresa que ela ajudou a construir. Ele sorriu de lado, como quem entendia bem do assunto. Cruzei os braços sobre a mesa. Eu não quero só vingança, Benjamin. Quero criar algo tão forte, tão certo, que a Wilson Enterprises vire só uma nota de rodapé. Ele pousou o copo na mesa. Ok, então vamos falar de estratégia. Se tem uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que poder não é ter tudo, é saber controlar. E o meu pai, ele não fazia ideia de quanto controle eu ainda tinha. Peguei o celular e abri uma nota. A Wilson Enterprises tem um ponto fraco agora, expansão. Eles estão crescendo rápido demais, gastando muito com aquisições.
Estão tentando ser maiores do que o mercado permite. Benjamin ergueu uma sobrancelha. E como você sabe disso? Porque fui eu que construí o sistema que eles estão tentando expandir, respondi, olhando nos olhos dele. Eu sei onde estão todas as rachaduras. E se essas rachaduras aumentarem, a empresa vai cair sozinha, por dentro. Benjamin deu uma risadinha. Então você não quer derrubar eles direto. Quer deixar eles se destruírem sozinhos? Exatamente. No último ano, a Wilson Enterprises começou a investir em coisas que eles nem entendem. Imobiliária, fábricas, logística. Parecia ousado, mas na real, era imprudente. Meu pai e o Ryan acham que o nome deles basta. Mas negócios não funcionam assim. Pelo menos não mais. E quando tudo começar a cair? Perguntou Benjamin, com um sorriso de canto. É aí que eu entro. Não era só vingança. Eu queria provar que eu nunca fui uma peça qualquer. Que me tirar foi o maior erro que eles podiam ter cometido. Preciso de investimento. Preciso de contatos. Mas mais do que isso, preciso das pessoas certas. Benjamin levantou as sobrancelhas. Quero abrir minha própria empresa, falei. Algo enxuto, estratégico, baseado em aquisições certas. Nada de querer sair na capa da revista. E quero os melhores talentos da Wilson. Gente que eu mesma treinei. Ele me olhou por um momento, depois deu uma risada curta. Você é mesmo filha do seu pai? Eu sorri, mas não era um sorriso leve. Não. Eu sou o melhor. Passei anos montando as melhores equipes da Wilson. Gente inteligente, fiel, que eu ensinei a pensar grande. Eles confiavam em mim, não no Ryan. E quando chegasse a hora de escolher, eu sabia exatamente quem eles iam seguir. Benjamin se inclinou, com aquele brilho curioso no olhar. Deixa eu adivinhar, você já tem nomes, né? Sem falar nada, empurrei meu celular pela mesa. Na tela, estava a lista, os principais executivos, analistas, gerentes, as pessoas que realmente faziam a Wilson Enterprises funcionar. Esses aqui são os que importam. Garanto que metade deles sairia, se tivesse a chance certa, falei. Benjamin assobiou baixo. Você não perde tempo, hein? Não posso me dar esse luxo, respondi. Ele se encostou na cadeira, pensativo. Depois, com um leve aceno de cabeça, disse o que eu mais queria ouvir. Tudo bem, Elizabeth. Tô dentro. Era o que eu precisava. Em menos de uma semana, já tinha garantido o dinheiro inicial. Benjamin me apresentou a um grupo de investidores, gente que estava só esperando uma oportunidade de apoiar uma concorrente da Wilson, principalmente uma que soubesse exatamente como derrubar a empresa por dentro. A primeira pessoa que liguei foi para Amy Johnson, chefe de gestão de riscos e uma das minhas primeiras mentoras. Ela me viu crescer, sempre me apoiou nas decisões mais difíceis. Sabia bem que boa parte do sucesso da Wilson vinha do meu trabalho. Elizabeth, ela atendeu na hora, fiquei sabendo do que aconteceu. É uma loucura. Tô montando algo novo, eu disse, e quero você comigo. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu, firme. Me diz onde eu assino. E foi assim que tudo começou a se mover. No fim da semana, eu já tinha 4 pessoas importantes do meu lado. No fim do mês, eram ainda mais. E a melhor parte? Meu pai não fazia ideia. Eles achavam que eu ia embora quieta, que ia sumir. Mas estavam errados. Sentei no meu novo escritório e olhei os documentos da minha própria empresa. A Wilson Enterprises tentou tirar tudo de mim. Mas, sem querer, me empurrou para criar algo ainda mais forte. Peguei o celular e rolei até o número do meu pai. Por um segundo, pensei em ligar. Contar o que eu estava prestes a fazer. Mas só sorri e desliguei o telefone. Ele ia descobrir. Em breve. O primeiro dominó já tinha caído. E nas semanas seguintes, tudo virou uma avalanche. Mais gente foi saindo da Wilson Enterprises. Alguns discretamente. Outros fazendo barulho. Mas todos com o mesmo objetivo, trabalhar comigo. Eu não precisei roubar ninguém.
Nem implorar, nem subornar. Eu sabia quem se sentia esquecido. Quem estava cansado da má liderança do Ryan. Quem queria sair daquele navio que estava afundando, e ele estava mesmo afundando. Passei anos vendo meu pai comandar a empresa baseado só em lealdade e tradição. Aquilo funcionava, quando eu estava lá para equilibrar com estratégia e inovação. Mas agora, com o Ryan no controle, era só questão de tempo. A primeira grande falha veio com uma aquisição que deu errado. A Wilson estava tentando comprar a Stratnick Tech, uma empresa de logística que ia fortalecer toda a cadeia de suprimentos. Era uma negociação arriscada, e quem começou tudo fui eu, antes de ser afastada. Agora, o Ryan assumiu, e estragou tudo. As manchetes começaram a sair. Wilson Enterprises erra em aquisição importante enquanto o filho do CEO comete falhas na negociação. Stratnick Tech recusa acordo, alegando preocupação com liderança. Li cada notícia com uma satisfação silenciosa. Ryan prometeu demais, analisou mal os dados, e acabou empurrando a Stratnick para os braços de outra empresa. Uma empresa que eu mesma tinha aconselhado. Uma empresa que, agora, estava trabalhando comigo. Não era o fim da Wilson Enterprises. Ainda não. Mas o começo do fim, já estava acontecendo. Mas aquela foi a primeira rachadura visível na base de tudo. E eu sabia que meu pai estava vendo tudo acontecer. 3 dias depois que a notícia da Stratnick Tech saiu, meu celular vibrou. Eu estava revisando os planos de expansão da minha nova empresa. Olhei a tela. Era ele. Meu pai. Deixei tocar. Quando estava quase caindo na caixa postal, atendi. Elizabeth, ele disse. A voz estava controlada, calma, mas eu conheci ele bem. Por trás daquela calma toda, dava para sentir a tensão. Ele estava abalado. Imagino que você viu as notícias, ele falou. Me encostei na cadeira, sorrindo de leve. Vi sim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você teve algo a ver com isso? Deixei o silêncio no ar por mais um tempo, depois respondi baixo. Pai, você deixou bem claro que eu estava fora. Por que eu me importaria com a Wilson Enterprises? Ele soltou um suspiro. Dava para sentir o peso nas costas dele, mesmo pelo telefone. A gente precisa conversar. Ali estava. A primeira rachadura no orgulho dele. Um sinal de arrependimento. Mas eu não estava pronta para essa conversa. Ainda não. Tô ocupada, falei, tranquila. Vai ter que ser em outro momento. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, desliguei. Pela primeira vez na vida, fui eu quem se afastou dele. E não era só ele vendo tudo desmoronar. Naquela noite, recebi uma mensagem da Amy, minha antiga mentora, agora parceira nesse novo projeto. Amy? Ryan tá surtando. Chamou uma reunião de emergência. Tá falando que é sabotagem interna. Tem gente duvidando se ele sabe mesmo o que tá fazendo. Sorri. Claro que o Ryan tava em pânico. Ele nunca foi bom sob pressão. Com a imprensa em cima, os investidores assustados e os melhores funcionários indo embora, ele estava se afogando. E eu só tinha começado. Porque isso não era só sobre o Ryan. Era sobre o legado do meu pai. Sobre a empresa que ele construiu. Sobre o nome que ele passou a vida inteira protegendo. A Wilson Enterprises não era só uma empresa. Era um império. Um símbolo. E agora, estava caindo aos pedaços por dentro. Tudo que eu precisava era dar mais um empurrão. Peguei o telefone e liguei pro Benjamin. Tá na hora, eu disse. Tem certeza? Ele perguntou. O Ryan tá perdido. Meu pai tá começando a duvidar dele. Os investidores estão assustados. Se a gente agir agora, dá para pegar alguns dos contratos mais importantes antes mesmo deles perceberem. Benjamin deu uma risada baixa. Você não brinca em serviço, hein, Elizabeth? Eu sorri. Mas não era um sorriso doce. Aprendi com os melhores. A armadilha já estava pronta. Agora era só esperar. A próxima parte era simples. Enfraquecer eles mais ainda.
Pegar o que realmente importa antes que eles consigam reagir. E deixar o próprio erro deles acabar com tudo. Eu passei anos sendo a filha perfeita. A herdeira leal. A voz calma no fundo. Mas isso acabou. Agora, eu só estava assistindo. Eles se queimarem sozinhos. O Ryan já estava perdendo o controle. De longe, eu vi a empresa que um dia foi tudo para mim começando a desmoronar, pouco a pouco, por causa dos erros dele. No começo, foram só alguns prazos não cumpridos. Depois, um trimestre financeiro ruim. Mas não parou por aí. As coisas saíram do controle rápido. E eu? Tava ali, nos bastidores, dando aquela empurradinha para piorar. Depois que o acordo com a Stratnik Tech deu errado, a Wilson Enterprises não perdeu só uma parceria. Perdeu o respeito. A credibilidade foi embora. Os investidores já não estavam só preocupados. Agora eles estavam com medo. Aí começaram as demissões. Primeiro, foram os executivos que eu já tinha trazido para o meu novo projeto, mas logo outros começaram a sair também, gerentes, analistas. Gente que realmente fazia a empresa funcionar. Os clientes ficaram inseguros. Alguns contratos acabaram e não foram renovados. A confiança sumiu. E o melhor de tudo? Eu nem precisei fazer nada diretamente. O Ryan estava se destruindo sozinho. A segunda ligação do meu pai veio tarde da noite. Eu estava no meu novo escritório, revisando um contrato de uma aquisição. Ironia, era um cliente que antes era da Wilson Enterprises. Quando vi o nome dele na tela, deixei tocar 5 vezes antes de atender. Pai? Dessa vez, a voz dele não era firme nem segura. Tinha algo diferente. Algo que eu nunca tinha ouvido antes. Desespero. Elizabeth, escuta, a gente precisa conversar. Pessoalmente. Me recostei na cadeira e bati os dedos na mesa. Sobre o quê? Silêncio. Depois, um suspiro pesado. O Ryan tá com dificuldade. O conselho está preocupado. Tem problemas financeiros que precisam ser resolvidos. Problemas financeiros. Essa foi uma forma educada de dizer que a empresa estava sangrando. Cada decisão errada do Ryan tirava mais um pedaço da Wilson Enterprises. E você acha que eu posso ajudar? Perguntei, fingindo surpresa. A voz dele ficou mais suave. Quase não parecia ele. Elizabeth, por favor. Eu sei que você tá magoada, mas você ainda faz parte da família. Sempre foi a mais inteligente. A gente precisa de você. Ali estava. A verdade que eu sempre soube. Dita em voz alta. Mas já era tarde demais. Na manhã seguinte, fui ao escritório dele. O clima estava pesado. Ryan já estava lá, sentado, com a cara pálida. Aquele sorrisinho arrogante que ele sempre tinha sumido. Ele sabia. Elizabeth, começou meu pai, tentando manter a voz firme. A gente precisa reestruturar a empresa. As perdas foram grandes. Definem grandes, falei, cruzando os braços. Sem falar nada, ele empurrou uma pasta pela mesa. Abri. E lá estava a verdade. A Wilson Enterprises estava à beira da falência. Tudo que meu pai construiu do zero estava prestes a ruir. Tudo porque ele entregou nas mãos erradas. Fechei a pasta e olhei bem nos olhos dele. O que você quer de mim? Ele hesitou. Depois, quase num sussurro, respondeu. Volta. Ajuda a gente a consertar isso. Eu podia ter rido. Podia ter jogado a pasta na cara dele e ido embora. Mas não fiz isso. Fiquei em silêncio. Queria que eles sentissem aquilo. A queda. A perda de controle. Ryan continuava calado. O queridinho da família, o herdeiro, agora parecia um garoto assustado. E se eu não voltar? Perguntei. Meu pai respirou fundo. Então, perdemos tudo. Bati as unhas na pasta. Aquele era o momento que eu tinha esperado por tanto tempo. Eles me deixaram de lado. Acharam que eu era fácil de substituir.
E agora estavam me pedindo ajuda para salvar o que sobrou. Vou pensar nisso, falei baixo, me levantando da cadeira. Na mesma hora, o Ryan levantou a cabeça, assustado. Espera, o quê? Pai? Ela não pode simplesmente. Ela pode fazer o que quiser, meu pai cortou, seco. O Ryan fechou a boca na hora. Me virei e saí. Eu já tinha ganhado. E o melhor de tudo? Eles ainda nem faziam ideia do que eu ia fazer depois. Não voltei para Wilson Enterprises. Ignorei todas as ligações. Apaguei os e-mails. Nem as cartas do meu pai, que vinham cada vez mais desesperadas, eu respondi. Deixei eles no silêncio. Sozinhos. Sem saber o que fazer. Enquanto tudo ia desmoronando, eles ficavam se perguntando se eu voltaria. Mas eu já tinha outros planos. Exatamente um mês depois daquela reunião, saiu a bomba. Wilson Enterprises declara falência em meio ao colapso da liderança. As manchetes não perdoaram. Contaram tudo. Negócios perdidos, demissões em massa, má gestão lá no topo. O nome do Ryan estava em todas as reportagens. Virou o rosto da queda da empresa. Mas o que mais me chamou a atenção foi a parte sobre os ativos da empresa. A Wilson Enterprises não estava só quebrando. Ela estava sendo vendida, pedaço por pedaço. E eu estava só esperando esse momento. Sentei numa sala moderna, linda, com ar-condicionado no ponto certo. Uma equipe de advogados e consultores estava lá, revisando os papéis na minha frente. Tudo era profissional. Nada daquele caos da sala de reuniões da Wilson. Meu advogado empurrou o último contrato até mim. Agora é oficial, ele disse. Sua empresa é dona dos ativos mais valiosos da Wilson Enterprises. Peguei a caneta e assinei meu nome. Pronto. Com uma assinatura, eu levei tudo que meu pai construiu, e ele nem percebeu. O Ryan achava que estava jogando um jogo de poder. Meu pai achava que estava protegendo seu legado. Mas os dois estavam errados. Eu não queria ganhar o jogo deles. Eu mudei as regras. E já tinha vencido. Enquanto eles estavam lá, jogando damas, eu estava jogando xadrez. Não só peguei a empresa. Peguei os melhores contratos, os principais clientes, os setores que mais davam lucro. Levei comigo as pessoas que realmente construíram tudo desde o começo. O que ficou para trás? Uma casca vazia. Um nome que já não significava mais nada. Um legado que não era mais deles. Não achei que meu pai fosse me procurar de novo. Mas um dia, no fim da tarde, enquanto eu lia relatórios no meu escritório, minha assistente apareceu na porta. Senhorita Wilson, ela disse baixinho. Seu pai está aqui. Levantei os olhos, surpresa. Fazia semanas que eu não o via. Pode deixar ele entrar. Quando ele entrou, quase não reconheci. Estava diferente. Mais velho, cansado. Como um homem que finalmente entendeu o que tinha perdido. Ele ficou parado por um tempo, olhando o meu escritório. O negócio que eu tinha construído. O sucesso que ele duvidava que eu fosse capaz de alcançar. Você conseguiu, ele disse, com a voz baixa. Eu consegui. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Então ele falou de novo. Você podia ter voltado. Podia ter ajudado a consertar tudo. A gente podia ter feito isso juntos. Me encostei na cadeira, calma, mas firme. Não, pai. Você é quem podia ter consertado. Mas você não quis. Você escolheu o Ryan. Acreditou que ele era o certo. Achou que eu era dispensável. Gesticulei em volta, mostrando o escritório. Agora você entende. Eu sempre soube disso. Nunca foi sobre o nome da empresa. Não era sobre o nome da empresa. Era sobre as pessoas que construíram tudo isso com esforço. Meu pai apertou o maxilar. Dava para ver que ele estava tentando achar palavras, tentando explicar, se justificar. Mas ele não conseguiu. Porque, lá no fundo, ele sabia que eu estava certa. Eu errei, ele sussurrou. Por um instante, alguma coisa dentro de mim balançou.
Uma parte minha, a filha que um dia admirou ele, queria perdoar. Mas aí eu lembrei. Lembrei de como ele me deixou de lado sem pensar duas vezes. De quantas vezes eu tive que lutar para ser reconhecida. De quantas vezes me disseram que eu nunca era o bastante. Então, eu fiquei em silêncio. Depois de um tempo, ele só fez um gesto com a cabeça, bem devagar. Como se dissesse, você venceu. E sem falar mais nada, ele se virou e saiu do meu escritório. Dessa vez, eu nem olhei para trás. A verdade é que eu nunca precisei da Wilson Enterprises. Nunca precisei da aprovação dele. O que eu precisava mesmo era da liberdade de criar algo meu. E foi exatamente isso que eu fiz. O poder não é algo que te dão. Você conquista. E no fim das contas, eu não só peguei o que eles ignoraram. Eu levei tudo.